1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu vou ler novamente, eu queria que você dessa segunda vez lesse comigo, diga: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos ante a Tua palavra e o alerta que nessa noite receberemos de Ti, para que nós tomemos, ó Deus, o máximo cuidado com a nossa família, com esse tesouro que foi depositado em nossas mãos, como pais, como mães, como filhos, como esposos e esposas, ó Deus, e representamos cada um a nossa parte dentro desse instrumento maravilhoso chamado família. Por isso, Pai, fala-nos nesta noite, não apenas ao coração, mas à nossa mente, e que nós possamos tomar atitudes que glorifiquem o Teu nome na vida da nossa família, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. A vida cristã, queridos, ela é composta de atitudes que Deus espera que nós tomemos, atitudes essas que determinam quem nós somos como cristãos e se somos verdadeiramente cristãos ou não. O verdadeiro cristianismo, ele não pode estar desassociado da nossa vida em família. Tem muita gente hoje que está tentando fazer uma divisão. Não, a minha vida com Deus é a minha vida diante de Deus, a minha família não tem nada a ver com isso. Queridos, não existe essa divisão. Família e vida com Deus, dentro de uma visão bíblica e cristã, estão intimamente ligados. E eu tenho ficado preocupado, às vezes triste, e com algumas coisas que a gente vê hoje, principalmente por causa da internet, que tudo está aí muito visível, né? Aquilo que acontecia lá e que ninguém ficava sabendo, agora está todo mundo postando na internet e todo mundo fica sabendo. Então as coisas estão vindo à tona, e eu fico apavorado com o que eu tenho visto, da falta de cuidado que alguns cristãos têm com a sua própria família. Eu fico apavorado com a forma como algumas denominações ditas evangélicas estão tratando o assunto família, como se realmente isso não importasse. A começar com o cuidado com as crianças, que a gente percebe, há muitas igrejas hoje que iniciam num determinado lugar, aluga um salão onde não tem nenhuma outra sala para colocar as crianças, e deixa as crianças no meio dos adultos ali, numa situação em que eles ficam expostos à falta total de atenção, porque uma criança não vai conseguir ter atenção num culto que é voltado para adultos, que não tem compromisso com atingir o coraçãozinho daquela criança. Mas a gente nota que a preocupação daquela liderança com essa criança é nenhuma, porque eles dizem assim: não, eles ficam aí, o dia que eles crescerem, querido, o dia que eles crescerem, eles vão embora da igreja antes de terminar de crescer. Quando adolescentes já não vão mais permanecer na igreja, porque essa igreja não tem preocupação, essa igreja não se move, essa liderança não está comprometida com o acesso dessa criança à presença de Deus. Eu estou dando aqui um exemplo, queridos, mas são centenas de exemplos de coisas diferentes. Isso desde o cristão. Querido, quando você opta por estar numa igreja com a sua família, você tem que ter certeza de que aquela igreja tem estrutura para receber a sua família. Ah, não, para mim está bom, eu gostei do pastor, eu gostei do jeito da igreja, mas tem estrutura para os seus filhos? Ah, isso não importa. Eu conheço pessoas que não se importam.
Depois os filhos começam a manifestar determinados comportamentos, andar com determinadas pessoas, se afastarem da presença de Deus, e eles ficam dizendo: o mundo está muito difícil. Não, o mundo está difícil, mas o cristão também está descuidado com a sua família. O cristão não está prestando atenção nas palavras que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo. Alguém que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É pior do que o ímpio. É pior do que aquele que não conhece a palavra de Deus. E tem muito crentão aí, muita gente, glória a Deus, aleluia, que não tem cuidado da sua família como deveria cuidar. E Deus não recebe esse tipo de relacionamento, porque Deus não aceita, né? Não há como nós desenvolvermos uma comunhão com Deus, não tem como desenvolvermos uma comunhão com Deus sem cuidarmos da nossa família. Se você quer uma vida de intimidade com Deus, a ordem de Deus é: cuide da sua casa, cuide da sua família. Uma igreja local, para ser saudável, como é que eu conheço uma igreja local para saber se ela é uma igreja boa, confiável e saudável? Observo dentro dessa igreja o cuidado que é dispensado às famílias. O cuidado desde o bebê que está no berçário até o idoso, o ancião que está na terceira idade. A igreja tem que dispensar cuidado à família, porque se não tem esse compromisso, queridos, o maior patrimônio, presta atenção no que eu vou lhe dizer, e você entenda isso de maneira muito espiritual. O maior patrimônio que nós temos nessa terra, não estou falando do céu, não estou falando da eternidade, eu estou falando aqui nessa terra, o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. Enquanto permanecermos aqui, a ordem bíblica é para que o marido cuide da esposa e dos filhos, a esposa cuide dos filhos e do seu esposo, e os filhos sejam obedientes aos seus pais e à palavra de Deus. Você encontra na Bíblia toda, de capa a capa, todo tipo de orientação para que a família esteja debaixo da direção de Deus. Por quê, queridos? Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele deixou bem claro, ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele não disse assim, todas as pessoas? Porque pessoas, querido, ficaria um negócio assim muito individual. Família é o compromisso que Deus tem comigo, com você, com a nossa casa. Deus não quer atingir apenas pessoas, Deus quer atingir famílias. Quando Jesus veio ao mundo, como Filho de Deus, ele poderia ter aparecido aqui já adulto, não poderia? Em forma angelical, né? Como alguns anjos já apareceram já adultos, não apareceram criança. Jesus poderia ter vindo já adulto, mas ele nasceu numa família. Deus quis respeitar o processo de uma criança que nasce, que cresce, acompanhada pelos seus pais, na presença dos seus irmãos, e até os 30 anos de idade, Jesus dedicou a sua vida ao cuidado da sua casa. 30 anos. Jesus teve 3 anos só de ministério. Na sua parte ministerial, quando ele se anunciou como Salvador, foram apenas 3 anos. Mas Jesus passou 10 vezes isso, apenas como o filho de José e de Maria, o filho do carpinteiro. E como filho, Jesus acompanhou todo o processo daquela família. Ele foi obediente aos seus pais, ele andou na presença dos seus irmãos, e ele tinha uma vida em família. Isso é para nós entendermos, querido, o quanto Deus valoriza a família. Quando nós falamos de cuidar da família, alguns cristãos cometem o erro de achar que esse cuidado são apenas as necessidades físicas, né? Eu tenho cuidado da minha família, eu trabalho, eu levo recursos para casa, eu pago as contas, eu ajudo e tal. Queridos, esse cuidado é lógico que ele faz parte, mas esse cuidado atinge somente as coisas materiais, que é o cuidado da alimentação, do vestuário, da cultura, né? do colégio, da educação formal que você oferece aos seus filhos. Mas existem outros cuidados que são tão importantes quanto esse, e não podem ser, e têm sido negligenciados.
O cuidado com a família vai muito mais além do que essas coisas materiais. Sabe por quê? Porque Deus nos fez com necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. E justamente na parte emocional e espiritual é que a coisa está pegando. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Quando você provê o alimento, a roupa para vestir, o colégio para estudar, você está provendo apenas aquilo que é a parte material. Mas o que nós temos feito com as necessidades emocionais da nossa família? Todos nós sabemos que existem fases da vida que são muito complicadas, né? O adolescente, por exemplo, né? Ele está começando a descobrir o mundo, o porquê das coisas, e ele começa a questionar, né? O porquê disso, o porquê daquilo. E o adolescente, ele tem muitas inquietações, porque ele também passa por transformações. Todos nós que um dia fomos adolescentes sabemos disso, né? É a puberdade, é o corpo sofrendo mudanças, são os hormônios e tal. Isso gera um monte de problema na área emocional. E hoje, quando a gente lida aqui na igreja com a escola, né, e também com os adolescentes na igreja, a gente percebe que há uma carência enorme. Queridos, eu vou falar aqui, para você entender que isso aí independe de você ser crente ou não ser crente, né? Porque alguns crentes acham que os seus filhos são anjos, né? Eles não têm essas necessidades. Afinal de contas, meu filho foi criado na igreja, a minha filha foi criada na igreja, ele não tem esses problemas. Quem disse que não tem, querido? Tem. E nós nos deparamos diariamente hoje no convívio com esses adolescentes, com esses questionamentos, e muitas vezes a gente percebe que os pais não estão cuidando dessa área, do emocional dos seus filhos, não estão cuidando do espiritual dos seus filhos. A proposta que nós temos com esse congresso, com essa conferência nacional, é trazer uma visão que integra família e igreja junto com as crianças e os pais. Por quê? Porque não tem mais, queridos, como trabalhar desassociadamente. Se nós tentarmos fazer isso separadamente, se nós desassociarmos a família e a igreja e botar isso assim, não, agora as crianças estão lá, estão recebendo lá dos voluntários o que eles precisam na parte espiritual, mas os pais devem participar desse processo, porque se eles não participarem, todo o trabalho pode ser perdido. E o que nós estamos vendo hoje, queridos, é que isso não é mais uma teoria, isso é um fato que está acontecendo com a vida de muitos filhos de crentes, com a vida de muitos filhos de líderes cristãos, que estão com o seu emocional totalmente descuidado e com o seu espiritual completamente abandonado. Queridos, como pode abandonar o espiritual de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem que foi criado na igreja? Querido, ser criado na igreja não quer dizer nada. Como o senhor disse que não pode, não quer dizer nada? Eu digo que se não houver um acompanhamento dos pais, todo o trabalho pode ser perdido pelo meio do caminho. Deus nos fez assim, com essas necessidades. E eu digo que as grandes tragédias que a gente hoje acompanha pela internet, como disse, né, as coisas agora estão muito expostas, né? As grandes tragédias que a gente acompanha nas famílias pela internet são de famílias que não têm problema material. Não está faltando o alimento, eles têm o que comer. Não está faltando o que vestir, eles têm o que vestir. Não está faltando uma casa para morar, não está faltando. O que está faltando, queridos, é a provisão na área emocional e na área espiritual. E isso tem levado a conflitos que levam a tragédias que de vez em quando nós assistimos aí pela televisão, tá? Famílias que o problema deles não é o recurso financeiro, como agora está aí na mídia, e sempre tem um caso desse, né, sendo usado pela mídia para chamar a nossa atenção, né? Um médico que entra em conluio com a sua amante para matar o seu próprio filho. Quer dizer, é um negócio assim, né?
filmes agora, as filmagens estão vindo à tona, daquele tempo em que o menino era ameaçado e também ameaçava, né? Uma criança com o seu emocional completamente destruído, colocando aqueles filmes para que os psicólogos vissem e falassem, essa é uma criança completamente desestruturada e abalada, porque para ele falar isso que ele está falando, ele está com muito medo, ele está acuado como um bicho acuado num canto, e isso pelo próprio pai. Queridos, olha, esse filme, tem gente que diz, não, esse filme não passa na minha família, mas eu pergunto, o que você tem feito para esse filme não passar na sua casa? Nós vivemos num século, queridos, que poderíamos chamar de século do egoísmo e do individualismo, apesar de todos os avanços na ciência e no saber humano, isso aí é indiscutível. O ser humano avançou muito na ciência e no saber. Aliás, isso é cumprimento da palavra de Deus, que diz que o saber se multiplicaria. Ou seja, isso está acontecendo. As pessoas nunca estiveram tão distantes umas das outras, começando dentro da sua própria casa. Houve uma época, né, que a gente culpava a televisão disso, né? A televisão separou a família. Mas naquela época, a família ainda sentava todo na sala para juntos assistirem televisão. A coisa ainda não estava tão ruim, não. Pior está agora, queridos, em que o brasileiro, cada um tem 2, 3 televisões dedicadas, e que se não bastasse isso, tem a internet e tem os smartphones, né? Não sei se você já viu agora, né? Você passa de manhã nos pontos de ônibus e você vê uma galera com aquela cara enterrada no smartphone, um do lado do outro, e todo mundo querendo saber as notícias, e todo mundo mandando um e-mail, todo mundo recebendo uma notificação no Facebook, e mandando uma foto pelo Instagram, e não sei o quê. A minha esposa estava me mostrando uma foto, né, de um evento realizado, um congresso, né, realizado alguns anos atrás, 2003, não é isso? 2003, no meio de uma multidão, só tinha 1 ou 2 pessoas apontando um celular para tirar uma foto. Aí mostrou a foto no evento do ano passado, 2013, 10 anos depois, o mesmo evento, no mesmo lugar, irmãos, todas as mãos estavam levantadas com um telefone na mão, tirando foto do que estava acontecendo no evento. Uma coisa assim de assustar. Todo mundo tem um aparelho na mão, todo mundo, mas as pessoas estão separadas dentro da própria casa. Os pais não sabem o que os seus filhos estão fazendo na internet, porque também estão muito ocupados fazendo alguma coisa na internet. O povo de Deus precisa perceber determinadas coisas, queridos, e nós precisamos tomar atitudes. É por isso que vamos realizar uma conferência como essa, porque há um momento que a gente tem que dar um sacode, e a gente tem que dizer assim, epa, peraí, para lá, dá um tempo aí, para isso aí um pouquinho, vamos analisar, vamos observar o que está acontecendo, e se realmente o nosso cristianismo está funcionando de verdade, porque a gente vive hoje, queridos, o século do egoísmo e do individualismo. O povo de Deus precisa perceber isso e tomar providências para a proteção da nossa família. Nós não podemos agir como os que não conhecem e estão sendo destruídos pela ignorância que tem em relação à palavra de Deus. Não podemos agir, a Bíblia diz isso, que nós não podemos ser como aqueles que não têm conhecimento de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. As famílias estão gritando por socorro em meio a uma enxurrada tecnológica que transcende a nossa capacidade de processamento, queridos. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia dizendo que uma criança hoje, com 9, 10 anos de idade, estudando na escola e com acesso que ela tem à internet, com as informações que ela recebe, ela tem mais coisas processando na sua cabecinha de 9, 10 anos, do que tinha um rei na Idade Média. Um rei que cuidava de um reinado, de um país, de uma cidade, de milhões de pessoas. Ele tinha menos coisas de informação na cabeça do que tem uma criança hoje de 8, 9, 10 anos de idade.
Então nós estamos vivendo nessa correria, a gente não é capaz, queridos. Eu não sei se você está encontrando essa dificuldade. Eu queria falar isso, para compartilhar isso com você. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, que são mais maduros, né? Vamos dizer assim, 40, 50, 60 anos de idade, queridos, a gente não tem como acompanhar a tecnologia, porque cada dia lança um equipamento novo. Quando você começou a se acostumar com aquele equipamento e com aquele acesso àquela mídia social, já tem outro. Irmãos, eu só consigo usar o Facebook, entendeu? Porque é um tal de Instagram, nunca usei isso na minha vida. Twitter, não sei nem como é, eu tuitei, vou tuitar, tem verbo, né? Eu tuito, ele tuita, eles tuitam. Irmão, não tuito nada para ninguém. Por quê, querido? Porque é muita tecnologia junto, é muita coisa. Não, que manda pelo Instagram a foto que o outro recebe, aí manda uma mensagem voltando pelo Face, o outro faz não sei o quê pela WhatsApp. Irmãos, é muita coisa. Mas eu estava parando para pensar sobre essas coisas, e eu vejo nisso aí uma estratégia maligna, sabia? Para te acelerar de tal maneira, para você não ter tempo para a sua família, para te acelerar de tal maneira, para você não ter tempo de pensar no que você está fazendo, para você não ter tempo de discernir o que está acontecendo. Abre em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1. Mateus 16, verso 1. A palavra de Deus diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Queridos, o nosso Deus quer nos dar, como povo de Deus, uma capacidade de nós discernirmos o tempo que a gente vive. O ímpio não tem condição de discernir. O ímpio, ele vai fazendo as coisas ao prazer da sociedade, daquilo que o mundo imprime sobre ele não tem muita noção. Porque o ímpio não tem noção de eternidade, ele não tem noção do que Deus preparou para nós, que somos aqueles que amamos a Deus, né? O ímpio não tem condição de discernir isso. Mas a nós, queridos, foi dado condições, porque Deus disse que o mundo não vai entender essas coisas, mas Deus vai revelá-las ao seu povo, aqueles que o adoram. Eu estou preocupado, queridos, eu estou compartilhando isso com os irmãos, porque eu estou vendo que o povo de Deus, o povo cristão, está entrando nessa correria da vida, e de tecnologia, e cada vez mais tecnologia, e a gente não consegue dar conta dessa tecnologia, porque quando você compra um negócio, aquilo já com meses já está obsoleto, ninguém está usando mais, esse aí passou, agora tem o outro que faz isso, que faz aquilo outro, e nós entramos nessa correria e esquecemos que o que Deus quer para a nossa família é muito simples. Marta, Marta, porque andas tão agitada, correndo de um lado para outro? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Marta. E Maria escolheu essa coisa, Maria escolheu essa parte, e isso não lhe será tirado. Sabe por quê?
porque Marta estava numa correria de serviço, de fazer, de acontecer, e Maria estava ali dando um tempo para Jesus falar com ela, e ela se incomodou com aquilo, disse: Senhor, tu não te incomodas de me ver a trabalhar e servir sozinha, enquanto minha irmã está aí parada te ouvindo? Marta estava na correria e estava querendo botar a irmã também naquela correria. Quando Jesus chamou a atenção e disse: Marta, ela escolheu a melhor parte. E eu pergunto a você, a todos nós nessa noite, qual é a parte que nós temos escolhido? Nós estamos escolhendo a correria da vida, escolhendo, sabe, tem horas que a gente tem que, sabe, deletar determinadas coisas, tem horas que a gente tem que desligar determinados equipamentos, principalmente quando você percebe que aquilo está fazendo mal à vida da sua família. E sem essa sabedoria, que Jesus disse: vocês não conseguem discernir os tempos, os sinais, vocês estão me pedindo um sinal, vocês não estão conseguindo discernir que eu sou o sinal, vocês não estão conseguindo discernir, então só vai ser dado para vocês um sinal. Sabe o que Jesus estava falando aqui quando ele disse do profeta Jonas? É porque Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, e depois ele foi lançado para fora, ele reviveu. Jesus estava falando do sinal da sua morte e da sua ressurreição, e aqueles homens não conseguiram ver, porque os fariseus e saduceus participaram da morte de Jesus, mas não participaram da sua ressurreição. Eu fico pensando quantos cristãos hoje estão indo à igreja, participando